Quando que você começou nessa profissão? Há uns 8 anos atrás. Como é que é pra entrar nesse mercado? Qual a oportunidade surge? Como que você enxerga isso como algo pra se viver? Hoje tá muito fácil, né? Qualquer pessoa com câmera abre lá a plataforma, cria seus conteúdos e tá no meio. Mas antigamente era bem complicado, porque a galera não gostava, assim, de incluir muitas pessoas, né? Então, o meio do pornô era um meio que fechado, não tinha muita gente. Tinha, 50 atrizes e atores no Brasil inteiro. É um número muito pequeno. Esses dias eu fui na Privacy, inclusive, acho que tem mais de 2.500 criadores de conteúdos. Então, mudou bastante coisa. No profissional, era um queimando o outro, na verdade. Principalmente o masculino, né? Os atores, eles não gostavam muito de deixar entrar pessoas, né? E era muito difícil de você ter acesso aos produtores, que eram os produtores que mostravam lá, você tá apto, você não. Antigamente existia muito boato do teste do sofá, mas na época que eu entrei já não tinha mais também. Uhum. Isso não é um mito, então existia mesmo? Não, já existiu já. Uhum. Já, muito mais pra homem do que pra mulher, na questão de os homens nem sempre funcionam, mulher consegue disfarçar, homem não tem como. Uhum. Então, uma coisa é você se dar bem transando, você com seus amigos, todo mundo olhando ali na bagunça, é uma coisa. Agora, com câmera na sua frente, um monte de gente olhando, é bem diferente. Não tem como falar que é a mesma coisa. Então, muita gente se intimidava. E aí, o produtor não queria perder dinheiro. Uhum. Então, ele não pagava o cachê. Então, para os homens era mais difícil entrar nesse mercado antigamente. Sim. Pra mulher sempre foi mais fácil, pra homem é mais difícil. Mas qual era o contexto da tua vida na época que você teve a primeira oportunidade, primeira vez que você entrou nesse mercado? Então, quando eu entrei, eu tava casada, separei, aí eu comecei a frequentar swing, do swing conheci uma garota de programa, e comecei a frequentar boate, da boate conheci um ator, que ele fazia show de sexo ao vivo. Aí comecei a fazer show de sexo ao vivo com ele. Aí nisso faltou 2 atrizes pro Sex Hot. Aí ele pegou e falou, olha, faltou 2 atrizes e tal. E nessa época, eu e uma amiga minha fomos, eu tinha que fazer exame, né? Porque como ele era ator profissional e a gente fazia show de sexo ao vivo, eu tinha que estar apta pra fazer o show com ele. Eu não poderia não ter exames. Então eu já tinha os exames. Peguei, fiz os exames certinho, aí levei lá e fiz a primeira cena. E eles perguntaram pra mim, pra quem que você já gravou? Eu falei, não, é a primeira vez. Eles, nossa, mas você não ficou tímida, não ficou com vergonha, nada? Eu acho que é por causa dos shows. Porque tinha muita gente olhando e tal, então ali interagia com outras pessoas. Eu acho que isso deu uma preparação pra começar a gravar. E aí eles gostaram, e desde então não pararam de me chamar. Hoje em dia, os produtores não produzem mais como antigamente. Antigamente, no mês, que eu tinha às vezes 2 cenas no dia. Então era muita cena. Era difícil ter uma semana assim de folga. Era difícil ter 2 dias de folga, porque quase todo dia tinha cena. E 2, 3 cenas no dia. Então era mais puxado, mas tinha muito mais trabalho. Hoje em dia, com a criação de conteúdo, os produtores perderam muito espaço também. Uhum. Então, eles hoje em dia não chamam mais. Tem produtoras que chamam meninas pra fazer collab e atores pra fazer collab, coisa que não existia, né? É que hoje você é a sua própria produtora, né? Você pode criar sozinha, né? Exato. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena, se for pra gravar pra produtora, às vezes gravar pra produtora de fora, do que daqui. Porque daqui tem produtores ainda que pagam cachê, tudo certinho. Mas cada vez eles querem pagar menos, né? Também porque eles têm menos trabalho hoje em dia. E a maioria dos produtores, eles querem fazer troca. E pra mim não é cabível fazer troca de conteúdo com um cara que vai produzir e vai vender essa cena e vai ganhar muito dinheiro em cima, e eu vou colocar só nas minhas plataformas pros meus assinantes. Não bate, entendeu? Não é uma troca justa minha com outro produtor, com outro criador de conteúdo. É com um produtor que vai ganhar muito mais em cima. Então, pra mim, não compensa.
Você disse que você era casada antes de entrar nesse mundo, né? Era. O que você fazia nessa época? Eu estudava, era mãe e vendia cirurgia plástica. Eu trabalhava para uma clínica. Então, era isso que eu ganhava dinheiro. Aí eu terminei, né? Todo mundo achou que eu ia voltar, porque realmente a clínica vendia bem, vendia mais para as trans, tudo. Silicone, rinoplastia. Naquela época, as mulheres não faziam tantas cirurgias igual hoje. Então, deu uma caída. E aí eu comentei com uma amiga minha, que era garota de programa que eu conheci no swing. Aí nisso ela me chamou pra ir conhecer a boate. Na época eu não queria, porque eu fiquei com um pouco de receio, né? Já fui da congregação, então, tipo, já tinha evoluído muito indo no swing. Aí, de repente, numa boate, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? Chega lá, vai ter aquelas pessoas acabadas, velhos, e tudo bêbado, embriagado, caindo. Porque era isso na minha cabeça, que é isso que os filmes vendem, né? Então eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Só vai ter pirata lá, tipo algo assim. E não, na verdade, cheguei lá, chegou um monte de gente jovem, uns jogadores do que acho que tava perto de subir profissional, que acabaram de 18 anos, assim, os meninos. Aí eu falei, atendi 2, falei, caramba, esses meninos aí, provavelmente se tivesse numa balada, eu mesmo ia querer chegar, eles estão me pagando ainda. Aí viciou. Porque aí eu falei, juntou o sexo, né, a pegação ali com dinheiro. Eu falei, interessante esse mercado. Aí pronto, aí comecei a frequentar. Então você teve uma mudança drástica de estilo de vida. Foi, aí assim, eu ainda continuava vendendo cirurgia. Mas aí depois começou a me dar muito mais dinheiro trabalhar na noite. Eu falei, não vou ficar me matando, divulgando na clínica, nada, vou ficar aqui. Aí eu peguei e fiquei ali, porque ali eu não precisava me divulgar nem nada. E era longe da onde eu morava, né? Eu trabalhava em Santo André e eu morava em Osasco. Então, tipo, muito difícil de ver alguém conhecido. Falei, ai, nossa, que perfeito. Só que aí deu um mês assim, eu mesmo comecei a postar que eu tava na boate. Eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento ser discreta. Então, pra mim, pelo menos fluiu bem essa área. Mas na época de casada que você frequentava a igreja, você tinha algum pensamento de pô, eu queria viver esse mundo, ou era nem passava na sua cabeça? Muita coisa eu nem conhecia. Assim, coisas que eu gostava. Eu sempre amei que pegasse no meu pé. Por quê? Não sei. E eu fui casada 2 vezes. A primeira vez eu tinha 16 anos. Casada lá no papel e tudo, né? Foi amaziada. E aí, cara, eu e o meu ex, que inclusive a gente é amigo até hoje, a gente gostava, tinha um janelão que dava de frente pra uns prédios. E a gente gostava de fazer as coisas com a janela aberta. E a gente via que tinha um cara que sempre olhava. E a gente olhava pra ele de volta e meio que era um exibicionismo. Só que a gente não entendia isso como exibicionismo. A gente entendia como uma safadeza da nossa parte mesmo. Sei lá o porquê. A gente gostava disso. Mas... aí beleza. Terminei com ele depois, né? A gente ficou casado 1 ano. Aí deu um tempinho, casei novamente, né? Aí com esse outro, eu achei que eu não gostava mais de sexo. Eu simplesmente, tipo... eu não sei, às vezes eu queria querer alguma coisa, mas não sei, não sabe? Aí eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu tô ficando velha, acho que isso daí era fogo no rabo de adolescência e tal. E não, era ele que eu não me conectava. E aí eu achava que não gostava, aí fiquei meio assim, aí... tipo, tinha muitas mentiras, né, nessa relação. Então eu ficava meio com medo dele, assim, no sentido de deve pegar outras por aí, vai me trazer alguma coisa. Então eu queria fazer com ele só com camisinha. Aí a gente, né, isso depois da primeira gravidez. Aí ele pegou e começou a contar pros outros, me colocava contra a parede, falava assim, sua mulher, ela transa com você com camisinha? Aí os outros, porque a minha parece que tem nojo de mim. E eu ficava tendo que explicar para as outras pessoas o porquê que eu não queria. E isso me deixava muito, tipo, constrangida, sabe? Aí teve um dia que eu entrei num acordo com ele. Falei, beleza, mas não goza dentro, tal. Ele, não, tudo bem. Deu acho que uns 2 meses que a gente fez esse acordo.
Dentro disso a gente transou poucas vezes, não foram várias vezes, entendeu? E aí eu fiz o exame, grávida de novo. Ah, meu Deus do céu, aí eu fiquei doida. Porque eu já tava com o intuito de separar dele, porque não me sentia bem com a pessoa dele. Aí tudo bem. Aí aguentei, arrastei mais um período esse casamento. E aí quando a minha filha tava pra completar uns 2 anos, eu larguei. Falei, não aguento. Porque teve uma questão de violência, né? Aí eu peguei e falei, não, agora não volto mais. E aí ninguém voltava fé. Todo mundo achando que eu ia voltar porque, né, por questão financeira. E acabou que eu não voltei. E o pornô, a boate, foi o que me salvou. Porque senão eu ia ficar, tipo, numa condição muito frágil, sabe, financeiramente. Tipo, trabalhava, mas não era o suficiente. E aí nossa, se tem uma coisa que eu não consigo me arrepender é de ter entrado nessa vida, porque foi essa vida que deu condições pra mim, pras minhas filhas, pra mim criar elas até hoje. Então, pra mim é muito bom. Você teve algum dilema moral antes de entrar? Cara, eu tive, assim, quando eu completei um aniversário, eu fui comemorar no swing, né, com amigos e tal, e eu fui com um vestido transparente. Um vestido que, na época, era igual o da Rihanna, que ela tinha usado. E eu fiquei apaixonada e tal, comprei, paguei muito caro nele. E eu usei e eu postei, na época, no Facebook. E meu pai viu e tal, aí minha avó tinha morrido, né? E eu fiquei meio abalada com a situação da minha avó. E aí meu pai falou, nossa, que vergonha, sua avó teria vergonha de você. E aí eu fiquei, tipo... Eu peguei e falei, vergonha de você, que nunca foi pai e tal. Porque realmente, meu pai nem não me criou, nunca me deu pensão, nunca nada. Quem ficou tudo nas costas da minha mãe e do meu padrasto da época. Aí eu peguei e discuti, ele pegou, me bloqueou até... Beleza, aí eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, na verdade. Tipo, com um peso na consciência, né? E aí eu consagrei a ayahuasca. Na ayahuasca, aí eu peguei e tive uma visão da minha avó. E aí ela falou, olha, eu não tenho vergonha de você. Eu não... eu amo você. Eu não amo o que você faz. Mas eu amo você. E aí parece que tirou aquele peso que eu precisava me livrar. E aí foi muito, muito lindo, né? Nossa, inclusive a ayahuasca maravilhosa. Por que você procurou a ayahuasca? Na verdade, eu já tava precisando de alguma coisa. E aí, uma amiga minha que começou a frequentar, ela... tocou, e aí eu comecei a pesquisar e aí veio uma vontade muito grande, mas eu já tava com esse pensamento de alguma coisa, precisando de alguma coisa. Então, muita gente fala que é o chamado, né? Como eu não frequento regularmente a ayahuasca, eu não sei se eu acredito nisso de chamado, mas realmente foi uma coisa diferente, porque eu tava sentindo uma necessidade enorme de alguma coisa e eu não sabia o que era, e quando ela falou, parecia que... Sabe quando é a resposta para sua pergunta? Era meio que isso. Aí eu descobri, eu falei, vou atrás. Aí ela me chamou, fui com ela, consagrei. Foi um sagrado feminino e foi maravilhoso. Não me arrependo de ter ido. Então, pelo que eu entendi, quando você separou do segundo casamento, é que você começou a frequentar esses lugares... Com uma semana. Uma semana? É que tinha um amigo meu que ele frequentava. E aí ele me contou assim que eu separei. Aí eu falei, é interessante esse negócio, como que é? Então, mas tinha alguma coisa em você que já queria viver esse mundo? Não, porque antes? eu achava que não gostava mais de sexo. Então o que acontece? Aí eu não sei, me deu uma curiosidade de ir. Aí eu falei, amigo, eu queria ir. Você tem certeza? Porque ele sabe que eu era da congregação e tal. Eu não, quero ir, quero conhecer e tal. Aí ele, não, tá bom, então vamos. Aí marcamos. 10 dias eu tava separado. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei na fila, eu comecei a ficar com medo. Porque na minha cabeça eu já comecei a imaginar assim, um monte de gente transando, um comendo o outro ali, a gente tendo que, sei lá, passar meio que por cima, alguma coisa assim, sei lá, minha cabeça foi longe. E aí, nisso eu comecei a ficar com medo, daí tava na fila, eu falei, eu não vou arregar não. E minha barriga tremendo. Eu falei, gente, eu tô suando frio aqui, e agora? Aí eu peguei, não, eu vou entrar. E quando eu entrei, tudo tranquilo, uma balada normal, que a primeira foi na Code, né?
uma balada normal, tal. Aí eu falei, isso aqui. Começamos a conhecer outras pessoas. Aí eu me soltei, fui beber. Aí comecei a beber, daqui a pouco peguei um. Daqui a pouco peguei outro. Falei, que interessante. Se eu não deixar me tocar, não pode. Legal. Aí eu fui, acho que ficando confortável demais. Aí ali, a partir dali, que eu vi que realmente eu gostava de sexo. O que eu não gostava era de fazer com aquela pessoa. Não, e depois eu fui entender também o porquê. Porque com aquela pessoa, ela já tinha me magoado muito, me machucado muito, mentido muito. Então eu não me sentia confortável com ela. E não era que eu não gostava da coisa, da bagunça. Aí eu falei, caramba, que interessante. Aí, beleza. Aí, eu acabei ficando com 10 caras lá. Foi uma coisa meio estranha, mas legal, interessante. Mas foi a única vez que eu distribuí, assim, que deu uma de Bruna surfistinha. Depois daquilo, eu virei meio que santa de novo. Eu ia mais pra encontrar a galera. Mas quando você fala fiquei, você transou com 10? Transei com 10 pessoas. Mas não junto. Na minha cabeça ingênua pra mim ficar e beijar na boca. Não. Não. Então. É uma balada com regras e termos colocados. Tipo assim, se a mulher quiser ficar pelada, ela pode. Mas você não pode encostar nela, você não deixa você encostar. Entendeu? Então tem muitas regras. Hoje em dia, antigamente eu acho que tinha mais regras, mas era mais confortável. Hoje em dia eu vejo que as regras elas estão meio que defasadas, né? Ainda tem uma coisa ou outra. Mas não é a mesma coisa mais. Tipo, antigamente tinha até regra pra você se vestir pra ir lá. A mulher, ela não podia estar de tênis, ela tinha que estar de salto, ou de esporte fino, ou uma coisa assim, mas não tênis, né? Podia estar de lingerie e tal, ou... mais pro social, sabe? Sempre puxado pro lado social. Os homens, tipo, às vezes iam lá com camisa social. Eu achava a coisa mais linda, mais sexy que tinha. Eu acho que foi por isso que me ganhou bastante o swing. Hoje em dia o pessoal é de boné, de camiseta. As meninas de short jeans, isso aí não podia. Era tipo, você chegava lá e falava meia volta, não entrava. E nesse dia foi a primeira vez que você fez uma digamos, uma loucura sexual? Foi. Você nunca tinha vivido nada parecido assim? Não. E o que você sentiu? O que você sentiu depois de ter transado com 10 homens na mesma noite? Então, eu voltei pra casa depois que passou a cachaça. Eu posso jogar a culpa na cachaça, né? Eu que fiz, eu jogo a culpa que eu quiser. Depois que passou essa parte, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E fiquei com isso. Mas eu fiquei com muita vontade de retornar. Porque eu conheci pessoas muito legais. E elas me seguiram no Facebook, no Instagram, e eu também. E aí a gente começou a conversar e tudo. E eu achei elas muito legais. Eu falei, nossa, me apeguei a isso. Porque eu tava num momento também frágil, né? Porque, recém-separada e tal. Então, muitos dos meus amigos eu dei uma cortada porque eu sabia que eram amigos meus e dele. Então, não queria ter tanto contato, porque eu não queria que as pessoas soubessem tanto da minha vida. E nem queria saber da dele. E então foi tipo um grupo social que eu me envolvi totalmente diferente da minha realidade. E eu gostei, eu achei muito divertido, eu achei muito interessante. Só que eu comecei a frequentar mais por causa das pessoas do que por causa de sexo ou alguma coisa do tipo. Acontecia uma vez ou outra, mas normalmente com o sol, sabe? Tipo, dava uma de namoradinha no dia ali no rolê. E depois, a vida que segue de cada um. Mas tinha alguma sensação de liberdade em contraste à tua vida de casada? Tinha, na verdade, porque, assim, o meu esse meu segundo ex-marido, o primeiro não, mas o segundo, nossa, eu não podia conversar demais com ninguém, entendeu? Tudo incomodava ele, até a madrinha da minha filha, que é a minha melhor amiga até hoje, incomodava ele. Então tudo incomodava ele. Toda pessoa que eu começava a ter amizade incomodava ele. Então, tipo assim, eu me sentia muito à mercê do que ele autorizava. Entendeu? Não que eu era submissa, não era. Mas, tipo assim, às vezes, eu não tô afim de ficar brigando e a pessoa te vence pelo cansaço. Tipo, de novo você tá falando com essa fulana. Tipo, você vai se afastando daquilo. Então, ninguém mandando e-mail, nossa, maravilhoso. Lava a louça a hora que eu quero, cozinha a hora que eu quero. Não a hora que eu quero, porque com as minhas filhas eu tenho regras. Mas, tipo, não tô com elas, faço o que eu quiser na hora que eu quero. Então, eu tive muito mais liberdade, sem ter que dar satisfação. E isso daí eu acho que foi o que me fez ficar solteira até hoje.
Porque eu não consigo ter uma pessoa que me sufoca.